os 80 anos do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo e dar posse à sua diretoria. Para a composição da mesa, anunciamos deputado Campos Machado, proponente da sessão. Deputado Jodi Rato. Engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro, presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, presidente da Federação Nacional dos Engenheiros e da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados. Jurandir Fernandes, secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, neste ato representando o governador Geraldo Alckmin. Doutor Ricardo Felício Scaff, juiz, assessor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, neste ato representando o presidente desembargador José Renato Nalini. Senhoras e senhores, com a palavra o deputado Jodi Rato. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Senhoras e senhores deputados, já chamo. Senhoras e senhores deputados, deputadas, minhas senhoras, meus senhores, esta sessão solene foi convocada pelo presidente efetivo desta Casa, atendendo a solicitação do nobre deputado com a finalidade de comemorar os 80 anos do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo e dar posse à sua diretoria. Deputado Campos Machado, que convoca essa reunião, e nós rendemos a homenagem ao decano dessa casa, e eu costumo dizer que o deputado Campos Machado é um engenheiro que conseguiu produzir a melhor uva de São Miguel Arcanjo. Convido Cadê? Onde está a mesa? Eu gostaria de cumprimentar aqui o nosso presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, o nosso presidente engenheiro, doutor Murilo Celso de Campos Pinheiro. Cumprimentar o doutor Jurandir Fernandes, secretário dos Transportes Metropolitano, representando o nosso governador Geraldo Alckmin. Cumprimentar aqui o doutor Ricardo Felício Scaff, juiz assessor do Tribunal de Justiça de São Paulo, neste ato, representando o presidente desembargador José Renato Nalini, deputado estadual Pedro Tobia, assim como o deputado estadual Itamar Borges, a nossa vice-prefeita da cidade de São Paulo, da capital, a senhora Nádia Campeão, representando o prefeito Fernando Haddad, deputado federal, engenheiro Arnaldo Jardim, presidente da Frente Parlamentar pela Infraestrutura Nacional, deputado federal Dr. Paulo Teixeira, deputado federal Mendes Tame, deputado, ou melhor, nosso presidente da Fiesp, Ciesp, SESI e Senai de São Paulo, Dr. Paulo Scaff, vereador
Mário Covas Neto, também o nobre vereador e ex-secretário Eliseu Gabriel, o nosso secretário municipal do governo da capital, senhor Dr. Chico Macena, o engenheiro Marcos Rodrigues Penido, secretário adjunto da Habitação. Também quero cumprimentar aqui um colega, amigo, deputado licenciado dessa casa, Dr. Simão Pedro, secretário de Serviços Municipais de São Paulo, vereador Marquito, também o nosso representante da OAB, representando aqui o Dr. Marcos da Costa, Dr. Flávio Borges Durso. Quero também cumprimentar o deputado federal Arnaldo Faria de Sá. Convido todos os presentes para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro executado pela Banda da Polícia Militar, sob a regência do subtenente Emerson, da primeira seção da banda. Esta presidência agradece à Banda da Polícia Militar, sob a regência do subtenente Emerson, da primeira seção da banda. Nós registramos e agradecemos as presenças da vereadora Amélia Naomi, presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos, Coronel Luiz Flaviano Furtado, representando neste ato José Auríquio Júnior, secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, Francisco Curimori, presidente do CREA São Paulo, Nelson Luiz Stabile, diretor do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Washington Santos, presidente nacional do PMBB Sindical, Nivaldo Santana, vice-presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Dalton Ferracioli, representando o prefeito Carlinhos Almeida, de São José dos Campos, Maria Helene Atier, presidente do PTB do Cambuci, Rilma Emetério, vice-presidente judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e Varran Agopian, vice-reitor da Universidade de São Paulo. Também registramos e agradecemos a presença do engenheiro civil José Tadeu da Silva, William Roberto de Campos, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, José Roberto Bernasconi, presidente do Sinaenco. E também agradecemos a presença de Silvana Guarnieri, vice-prefeita do município de Diadema. Registramos e agradecemos a presença
do Edgar de Souza, prefeito da cidade de Lins. E, no correr da sessão, estaremos registrando a presença de outros convidados. Comunicamos aos presentes que a sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Web e será transmitida pela TV Assembleia sábado, dia 22 de março, às 21 horas, assim como pela NET, canal 7, pela TVA, no canal 66, e TV Digital Aberta, canal 61.2. Nesse instante, com a palavra, o nobre deputado proponente dessa sessão, nosso deputado Campos Machado. Meu amigo, deputado Jugirato, um misto de político e de médico. Não sei onde começa o médico e termina o político, não sei onde começa o político e termina o médico. Diz ele que é meu sócio em uva, lá na querida e doce São Miguel Arcanjo. Talvez não sejamos sócios, deputado Jugirato, na plantação de sementes e sonhos, que é o que move uma classe política. Cumprimento o meu presidente do Sindicato dos Engenheiros, meu primo, meu amigo, meu irmão, porque eu tenho profundo carinho e imenso respeito. A mãe dele era irmã da minha mãe. Crescemos juntos, sonhamos juntos, e eu aprendi a admirá-lo, Murilo. Comentar o doutor Ricardo, que representa aqui hoje a figura do doutor Naline, com quem estive hoje à tarde. Comentar o doutor Jurandir Fernandes, que é um homem de coragem. O trabalho que ele tem feito no metrô, CPTM, MTU, é um trabalho maravilhoso, mas alguém tem que ser escolhido para servir de Judas em época que não tem Semana Santa. Doutor Jurandir, um dia a história vai reconhecer o seu extraordinário trabalho à frente da sua pasta, e que representa aqui o meu querido amigo, meu irmão, doutor Geraldo Alckmin, comentar a minha vice-prefeita, Nádia Campiã, porque também tenho um profundo respeito, e em nome dela eu saúdo todas as mulheres aqui presentes, juntamente com a minha amiga, a vereadora Amélia, esposa do prefeito Carlinhos de Almeida, para dizer que, sempre digo, não há uma reunião, seja ela política ou não, que prescinda da presença das mulheres. Qualquer reunião sem mulheres não passa de um céu sem estrelas e não passa de um jardim sem flores. Sempre digo, minha vice-prefeita Nádia Campiã, que Vitor Hugo que tinha razão, quando dizia que o homem caminha até onde termina a terra e a mulher começa a caminhar onde começa o céu. E eu saúdo as mulheres aqui presentes. Comentar os deputados federais na figura do meu amigo, do meu companheiro, do meu amigo, meu irmão, deputado Arnaldo Faidissá. Os estaduais na figura do Jugirato. Comentar o meu primo, Zalbagaru William Roberto de Campos, doutor Paulo Scaff, as demais autoridades, meus amigos, minhas amigas, senhores engenheiros. Embora adoentado, com febre, fiz questão de vir hoje aqui nessa noite. Que é a segunda vez em 20 anos de Assembleia Legislativa que eu tenho a oportunidade, que assim assumir, de requerer uma sessão solene. 20 anos, aliás, 24 anos, onde exerço a liderança do PTB nesta casa, eu vou repetir, é a segunda vez em 24 anos que eu requeiro uma sessão extraordinária.
E, coincidentemente, as duas dizem respeito às posses do Sindicato de Engenheiros. Qual é a coincidência? Seria apenas pelo fato do presidente, que é reempossado hoje, é meu parente, é meu primo? Ou será, principalmente, pelo respeito que a categoria dos engenheiros tem? Uma categoria que constrói, que alavanca dessa cidade, desse estado e desse país. Como eu sempre conversava com meu amigo, meu irmão Arnaldo Jardim, para os engenheiros, 2 e 2 são 4. Para os advogados como eu, os políticos, 2 e 2 podem ser 5. São diferenças numéricas, pragmáticas. Mas a categoria dos engenheiros é uma categoria humanizada. Quando são construídas casas habitacionais, lá tem um engenheiro por trás. Quando se cava um túnel para um metrô, tem um engenheiro. Qualquer obra que hoje possa ser edificada nessa cidade, nesse estado, nesse país, tem a assinatura de um engenheiro. Porque ele é o responsável pelo progresso da cidade, do nosso país. São 80 anos de história. E só muda história quem tem história. E o Sindicato de Engenheiros tem história. São 50 mil engenheiros que sonham juntos o mesmo sonho. Pode até ter certas divergências de ordem política, mas quando se trata de cumprir o papel que lhes é destinado, eles o cumprem com dedicação, com serenidade e com tranquilidade. Aí vem a figura do presidente. Murilo, tem um uruguaio chamado Tegore, que diz que o destino de um homem é o seu caráter. E é verdade. E eu quero dizer o contrário. Contrariando o Tegore, que o caráter de um homem que é o seu destino. E o seu destino anda par a par com a sua história de vida. Você podia ter seguido uma outra carreira. Ir para um grande escritório, montar uma empresa. Mas preferiu o quê? Dedicar a sua vida à sua categoria. Olhar para cima. Ver as estrelas brincando de esconde-esconde, uma atrás da outra, sonhando com um mundo melhor. Você é um orgulho, não apenas da sua categoria. Orgulho dessa cidade, desse estado e desse país. Você, Murilo, embora com essa barba, que não diz respeito à sua estética, eu tinha postado com você, ele pediu, não venha barbudo. No evento, a primeira figura que eu vi foi aquela barba de Tiradentes. Mas com barba e tudo, Murilo, eu posso afirmar serenamente que você é um homem com destino já fixado, determinado. Deus escolhe a dedo os homens que vão escrever o destino e a história desse país. Mesma frase que eu usei na despedida do deputado Arnaldo Jardim, quando ele foi assumir a cadeira federal. Você foi escolhido a dedo, Murilo, para cumprir o seu destino, que é conduzir esta categoria, aquilo que a categoria merece. Ter o respeito da população, o respeito de um povo. Poder fazer com que amanhã todo estudante sonhe em ser engenheiro. Faça da sua vida um sacerdócio, como você fez, Murilo. Essa é a razão maior, como você me disse há uma hora atrás. Antônio Carlos, que é o meu nome. Se não estiver bem, vai embora. Eu quis ficar, para saudá-lo e a saudar os seus companheiros de diretoria. E queria terminar, Murilo. Hoje os senhores estão
abençoados por Deus. Como não estou podendo falar muito, vou falar pouco. Que sorte, hein? Mas você sabe, Murilo, que eu acredito e faço isso em todos os eventos que vou. Eu passei a acreditar, meu amigo Paulo Teixeira, meu amigo Simão Pedro, em correntes. Aí fazer o quê? Se eu comecei a acreditar em correntes. O que diz os chineses? Que as mãos transmitem força, coragem, fé, esperança e amor. Quem sou eu para contrariar a cultura milenar chinesa? Mas os meus chineses também dizem que quando se quer homenagear alguém, só se pode fazê-lo de pé. E eu queria pedir que as pessoas que se encontram aqui, vão ficar um pouquinho de pé. Aqueles que não podem ficar. E agora, seguindo esta linha que vem fazendo em todo estado, que não é demagogia, é aquilo que eu acredito. Martins, vamos cada um estender a mão ao vizinho. Vamos fazer uma corrente, minha gente. Vamos lá, de fé, de esperança, de amor. É bom a gente ser, às vezes sentir no peito, às vezes, uma vontade de trabalhar, de sonhar, de lutar. Vamos prestar uma homenagem a esse sindicato. E vamos com os nossos corações e as nossas almas gritar bem alto, lá das nossas entranhas: viva o Sindicato dos Engenheiros! Viva! Mais alto, minha gente! Viva o Sindicato dos Engenheiros! Viva! Que Deus proteja os engenheiros do Estado de São Paulo! Nós registramos e agradecemos a presença do engenheiro civil Amarildo Uchoa Pinheiro, presidente do CREA de Rio Branco. O engenheiro mecânico presidente Marco Amigo, do CREA da Bahia. Celso Luiz de Souza, presidente do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo. Reinaldo Passanese, presidente da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. O deputado Ramalho da Construção. Antônio de Freitas Pereira Toninho, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil de São Paulo. Também registramos e agradecemos a presença do vereador Douglas Carbone, PCdoB, da Câmara Municipal de Taubaté. Assistiremos agora, senhoras e senhores, à apresentação do vídeo institucional do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. O CESP, Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, está engajado na luta em defesa dos direitos da categoria e pela sua valorização com remuneração justa, condições de trabalho adequadas e acesso à educação continuada. O sindicato conta com mais de 60 mil associados e possui uma estrutura que abrange 25 delegacias sindicais, distribuídas por todas as regiões do estado de São Paulo, além da sede localizada na capital. Em 2014, o sindicato completa 80 anos. Fundado em 21 de setembro de 1934, percorreu um longo caminho de crescimento e fortalecimento. O CESP é filiado à Federação Nacional dos Engenheiros e à Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais
universitários regulamentados. Legítimo representante de todos os engenheiros no estado de São Paulo, o CESP tem por função precípua a representação sindical da categoria nas negociações coletivas, que se dão sobretudo nas campanhas salariais. Todo ano, cerca de 100 mil engenheiros se beneficiam dos acordos e convenções coletivas firmados pelo CESP. O Sindicato dos Engenheiros participa das negociações, está presente nas negociações e, de fato, é a única entidade que defende o profissional engenheiro. É a entidade que está ao lado do engenheiro, que discute o salário mínimo profissional, o avanço na carreira, a projeção dentro da carreira, a projeção técnica. Os planos de saúde e odontológico atendem cerca de 8 mil famílias e 20 mil vidas. O sindicato proporciona também o melhor cuidado para o patrimônio, com seguros de automóvel, residência e empresa. Em parceria com o Banco do Brasil, o CESP lançou em 2003 o primeiro plano de previdência privada, na modalidade instituidor. Com o objetivo de promover a recolocação dos profissionais da engenharia, o CESP dispõe de serviço de apoio à carreira, por meio da área de oportunidades e desenvolvimento profissional. O setor também oferece orientação de currículo e vocacional, coaching e banco de vagas. Por meio do CESP é possível ainda solicitar a emissão da primeira e segunda via da carteira de trabalho. A comodidade é fruto de uma parceria com o Ministério do Trabalho. O CESP oferece também assistência jurídica e previdenciária. A luta pelo desenvolvimento nacional é bandeira histórica do CESP. A busca do sindicato é por oferecer soluções à sociedade. Desde 2006, esse esforço vem se dando por meio do engajamento ao projeto Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento, lançado pela Federação Nacional dos Engenheiros, em parceria com seus sindicatos filiados. O Cresce Brasil é um projeto super audacioso e que deu certo. Um projeto que nós, naquele momento, estudávamos e pensávamos de que jeito nós poderíamos contribuir efetivamente no crescimento e desenvolvimento do país, apresentando propostas factíveis, propostas sérias, para que o Brasil crescesse, tivéssemos mais qualidade de vida, mais oportunidade de trabalho a todo cidadão. No âmbito do projeto nacional, o CESP tem realizado inúmeros debates sobre as questões consideradas essenciais a um modelo de desenvolvimento, que inclua a distribuição de renda e preservação ambiental. Na verdade, a discussão amplia e faz com que nós tenhamos a condição de discutir cada um desses campos, tanto da energia, saneamento, meio ambiente, recursos hídricos, transportes e assim por diante. Nós fizemos discussões setoriais no Brasil todo e principalmente no estado todo de São Paulo. Fruto dessa discussão é a criação em 2011 do EasyTech, o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, que oferece cursos livres e de pós-graduação. Esta instituição lançou também, com a devida aprovação pelo Ministério da Educação, o primeiro curso de graduação de Engenharia de Inovação. O MEC, por exemplo, quando veio ver o nosso programa, quando veio analisar o nosso programa educacional, viu que era um exemplo para o Brasil. Então hoje nós podemos ser uma referência de estudo, referência de escola, referência de atitude. Criado em 1987, o Prêmio Personalidade da Tecnologia tem o objetivo de homenagear os profissionais que se destacaram em suas áreas de atuação. É entregue anualmente no dia 11 de dezembro, Dia do Engenheiro, para comemorar a data. Acompanhe o sindicato pelo portal multimídia, jornal impresso, programa de TV ou em publicações especiais e ainda pelas redes sociais. Com todas essas realizações, com os nossos 80 anos, com a nossa vontade de trabalho, com a diretoria que temos, que é uma diretoria fantástica, que faz com que esse presidente tenha na mão dessa diretoria toda, de todos os seus delegados sindicais, dos seus associados, a vontade de cada vez mais participar, de crescer, de estar junto nas questões da sociedade. Então eu digo e convido a vocês, profissionais, engenheiros, para participar conosco, ajudar o sindicato a errar menos,
ajudar-nos a participar das questões da sociedade, a defender o engenheiro, a defender a nossa classe, a defender a engenharia brasileira. Esta presidência gostaria de fazer um pedido a todos os presentes. É um pedido de escusas, mas o nosso deputado proponente dessa sessão, desse evento maravilhoso, deputado Campos Machado, e vou fazer aqui agora como médico. O deputado Campos Machado necessita de repouso, porque esta casa necessita da presença dele amanhã, que a presença dele nessa casa é imprescindível. Que tenha um bom descanso e que Vossa Excelência possa retirar e ir à sua casa para o pronto restabelecimento. Boa sorte, nobre deputado. Senhoras e senhores, nós convidamos para compor a mesa principal a engenheira Nádia Campeão, vice-prefeita da cidade de São Paulo. Registramos também a presença do senador Eduardo Suplicy. Nós queremos também registrar e agradecer a presença do professor José Roberto Cardoso, diretor da Poli-USP e coordenador do Conselho Tecnológico de São Paulo. Também agradecemos a presença dos diretores da Federação Nacional dos Engenheiros, diretores da CNTU, federações dos médicos, economistas, odontologistas, farmacêuticos, nutricionistas. Agradecemos a presença dos senhores representantes dos sindicatos, federações, empresas e também os familiares, amigos e todos aqueles que prestigiam esta cerimônia. A gestão 2014-2017 iniciou o mandato no dia 1º de janeiro do corrente ano, presidida pelo engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro. Tomaram posse diretoria executiva, membros do Conselho Fiscal, representantes na Federação Nacional dos Engenheiros, diretores adjuntos, presidentes e diretores das 25 delegacias regionais. Solicitamos que todos os dirigentes fiquem de pé em um momento simbólico de reconhecimento pela posse. Esta presidência concede a palavra agora ao nobre deputado Itamar Borges. Tenha Vossa Excelência a palavra, nobre deputado Itamar Borges. Obrigado. Muito boa noite a todas e todos. Meu presidente, eu já tinha considerado que esta casa está na fala do deputado Campos Machado. Serei muito objetivo, cumprimentando aqui o presidente desta sessão solene, meu companheiro de Assembleia e de partido, o deputado Jugiato, cumprimentando aqui o representante do Tribunal de Justiça, do Dr. Naline, desembargador Scaff,
cumprimentando a vice-prefeita de São Paulo, Nádia Campeão, cumprimentando o secretário Jurandir. Me permitam, assim, saudar toda a extensão da mesa, o senador, deputados, a OAB aqui, o doutor Durso, e todos que prestigiam esta solenidade. Quero dizer que jamais poderia deixar de participar desta solenidade, por várias razões. Primeiro, pela importância e por aquilo que eu reconheço da importância do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Segundo, pelas oportunidades que tenho de viver e conviver no sindicato e participar de momentos ali ao lado do Murilo, doutor Murilo e sua diretoria, e acompanhar o quanto este Estado deve reverências à contribuição que o sindicato e os seus profissionais ali, associados e filiados, dedicam à história que aqui vem sendo construída e ao desenvolvimento do nosso Estado. E, por fim, por ter sido 12 anos, prefeito 12 anos da minha pequena Santa Fé do Sul, lá no extremo noroeste do estado de São Paulo, e como prefeito, ter ido a entender, a compreender e a conhecer a necessidade, o valor e a importância do engenheiro, da engenharia do engenheiro. Para falar pouco, mas eu quero dizer que venho aqui, Murilo, para deixar o abraço por esses dois momentos. Os 80 anos acontecem em setembro, mas o ano é de comemoração. E a Casa do Povo de São Paulo, a Assembleia Legislativa, acolhe, abraça os engenheiros deste Estado, engenheiros e engenheiras, abraça o sindicato para dizer que esses 80 anos de história fazem parte dos melhores momentos deste nosso querido Estado de São Paulo. E para cumprimentá-lo pela recondução sua e da sua diretoria para mais um mandato à frente do sindicato. Encerro me colocando à disposição, como esta casa, os 94 pares desta casa com certeza se colocam. E da mesma forma, Arnaldo Jardim, Mendes Tame, os deputados federais, Paulo Teixeira, lá na Câmara Federal, estava aqui até agora e precisou se retirar, justificando um compromisso do filho engenheiro, que é o Scaff Júnior, o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, mas encerro as minhas palavras dizendo que estaremos aqui sempre à disposição para caminharmos juntos, para darmos as mãos nessa defesa que é sua e que é de todos nós. Porque valorizar, reconhecer e aperfeiçoar para o engenheiro é fundamental para a comunidade do nosso Estado e do nosso país. Parabéns, Murilo, a você e a sua diretoria. Parabéns a todos os engenheiros e engenheiras do nosso querido Estado de São Paulo e as entidades que aqui se fazem presente prestigiando, pelos 80 anos e pela importância que vocês têm e significam para a nossa história e para este Estado. E a Casa do Povo de São Paulo, a maior casa do povo paulista, que é a Assembleia Legislativa, se sente honrada e orgulhosa por acolher este momento e compartilhar com todos vocês. Um grande abraço, boa noite a todos e muito obrigado. Nós registramos e agradecemos a presença do engenheiro Luiz Roberto de Oliveira, presidente da Associação Paulista de Engenheiros de Segurança do Trabalho. O presidente do PTB de Taubaté, Marco Antônio Abuala de Paiva Aires. Os presidentes do CREA Distrito Federal, engenheiro Flávio Correia, e de Goiás, e engenheiro Gerson Taguatinga. Gilson Barreto, vereador PSDB da Câmara Municipal de São Paulo. Reinaldo Young Ribeiro, presidente da Associação dos Engenheiros da Sabesp. Francisco Cristóvão, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo. E o presidente Rubens dos Santos, da Associação dos Técnicos das Empresas Energéticas do Estado de São Paulo. Nesse instante,
passamos a palavra ao nobre deputado federal Paulo Teixeira. Tenha Vossa Excelência a palavra nesse evento maravilhoso do Paulo Teixeira. Passamos a palavra, nesse instante, ao deputado federal, engenheiro Dr. Arnaldo Jardim, presidente da Frente Parlamentar pela Infraestrutura Nacional. Tem a palavra, nobre deputado federal, engenheiro Dr. Arnaldo Jardim, amigo de todos. Nós queremos registrar e agradecer a presença do engenheiro Kamal Matar, presidente da Associação dos Engenheiros Politécnicos, o presidente Cícero Costa, da Câmara Municipal de Itapecerica da Serra, Vicente Abate, presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, Valdir Paesani, presidente da Associação dos Engenheiros de Sorocaba, engenheiro Francisco de Sales Vieira de Carvalho, presidente da Associação Profissional dos Engenheiros Agrimensores no Estado de São Paulo. Tem a palavra o nobre deputado federal Arnaldo Jardim. Muito obrigado, senhor presidente, nobre deputado Jorge Rato. Cumprimentando o deputado Jorge Rato, eu quero cumprimentar todos os nossos deputados estaduais, a nossa querida Assembleia Legislativa de São Paulo. Cumprimentando o nosso secretário de Transportes Metropolitano, doutor Jurandir Fernandes, quero cumprimentar o Executivo, saudar o nosso querido governador Geraldo Alckmin, cumprimentando o doutor Secaf, representante exatamente do doutor Nalini. Eu quero cumprimentar o nosso judiciário estadual, agradecê-los por prestigiar aquilo que é uma data magna para nós, engenheiro. Me permita, Mendes Tame e colegas deputados federais, mencionar esta minha vinculação. Aqui saudar autoridades que vêm aqui das mais diferentes entidades, que são parceiros nossos de engenheiros, dizer que a sociedade presente aqui, isso significa, não há dúvida, um reconhecimento ao papel do profissional do desenvolvimento, que é o nosso engenheiro. Saudar as mulheres presentes aqui, colegas engenheiras, na figura da Tereza. Tereza, fica de pé, por favor. A Tereza, que é da nossa Federação Nacional dos Engenheiros, lá do Ceará, veio aqui conosco. Muito obrigado, Tereza, por sua presença. Cumprimentar as autoridades municipais aqui, na figura da vice-prefeita de São Paulo, Nádia Campeão, cumprimentar o senador da República, Eduardo Matarazzo Suplicy, que honra todos nós com sua presença. Estou aqui, me permitam dizer, nessa dupla condição, de estar um pouco em casa aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, e deputado estadual que fui durante 4 legislaturas, saudando a todos os deputados que aqui estão, quero fazer um pleito caloroso, carinhoso a ele que saiu fisicamente, mas está presente em espírito aqui. Porque, embora não seja engenheiro, incorporou os valores da engenharia, tem sido um representante nosso aqui, sistemático de pleitos da causa dos engenheiros, e da mesma forma que ele pediu uma salva de palmas, eu queria pedir uma salva de palmas a ele, para que ecoe alto a nossa solidariedade a ele e o nosso agradecimento por ter proposto essa sessão, por apoiar a engenharia, o nobre deputado Campos Machado, por favor, que nós possamos ser aqui portadores do carinho que temos com ele. Na outra condição de engenheiro, antes de falar do Murilo, eu quero mencionar algumas coisas que estão em torno, no meu entender, daquilo que fazemos aqui, caro Nabil, vereador da cidade de São Paulo, que não é um engenheiro, mas é um agregado a nós por discutir questões estruturais aqui da cidade de São Paulo. Eu quero mencionar o fato de estar aqui a nossa representação de classe, e quero saudar aqui,
na figura do Confia, do Tadeu, e na figura do Curimori, do CREA de São Paulo, todo o sistema Confia, CREA, muito importante para o exercício da nossa profissão. Nós temos aqui aqueles que são responsáveis pela nossa formação. E eu me permito mencionar a todos, professores, estudiosos, dirigentes, na figura do nosso querido professor José Roberto Cardoso, que é diretor da Escola Politécnica, onde me formei, e o saudar todos os professores das nossas escolas de engenharia. Correlato às entidades todas representadas, nós temos um espaço importante. Acabei de vê-lo aqui, o Zé que está aqui conosco, da nossa ABAR, Associação Brasileira das Agências Reguladoras, o Zé que veio também lá do Nordeste cumprimentar os profissionais que constituem os órgãos públicos do nosso país, representação federal, representação estadual, estamos todos aqui irmanados. Antes de falar mais uma vez do Murilo, quero saudar, tomar posse aqui, os nossos dirigentes regionais do Estado de São Paulo. Dia 27 eu vou estar lá, na posse da nossa regional de Bauru, e quero saudar a todos os companheiros que em todos os cantos do interior, e agora através de uma política do sindicato reforçada com a constituição de sedes, estruturas adequadas, nós temos essa representação do sindicato aí, povoando, dinamizando e levando mensagem, discutindo os problemas regionais de cada uma das nossas unidades do interior, das nossas regiões de governo e regiões administrativas do Estado de São Paulo. E quero agradecer como paulista e cidadão, muito, a existência do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. 1934, logo depois da Revolução Constitucionalista, momento muito desafiador para São Paulo, que ainda se ressentia da crise do café, que tinha problemas políticos, econômicos, que começava a trilhar o caminho da industrialização do Estado, as suas metrópoles começando a se estabelecer, os polos regionais se alterarem, as nossas rodovias, Mogiana, Sorocabana, desbravando o nosso interior, e nós tínhamos lá, desde o nosso Porto de Santos, até onde se abriam os novos horizontes, a presença da nossa engenharia. A história do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo é a própria história do desenvolvimento de São Paulo, pelas suas ferrovias, pelos polos industriais que aqui vieram, a constituição da COSIPA e tudo aquilo que foi se abrindo de novos horizontes e de novo momento para a economia paulista. E quando chegou o momento de, além de semear a industrialização, que nós tivemos o desafio da construção e da inovação científica e tecnológica, foi, com todo respeito às demais categorias, nós temos aqui os amigos da CNTU, parceiros nossos nessas questões e nessas inquietações, mas me permiti dizer que no Sindicato dos Engenheiros, que esses debates, esses desafios, esses novos momentos encontraram guarida. Foi assim que depois, no sindicato, teve impulso a campanha durante a Segunda Guerra Mundial para que o Brasil fosse um defensor da democracia. Foi no sindicato que se impulsionou a campanha do petróleo é nosso, aqui no país. Foi o sindicato que sempre foi vanguardeiro ao lado das teses que significavam abrir novos horizontes, quebrar paradigmas, estabelecer a possibilidade de que São Paulo, pela CESP, outras empresas pudesse constituir referências em diferentes setores, exatamente da infraestrutura e da logística nacional. Nós nos orgulhamos do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo e temos aí uma folha de serviços prestados à sociedade paulista que nos enche de orgulho. E tudo isso que foi mantido por administrações que vejo aqui, como do Allen Habert, que está aqui, como do Otaviano, que agora enfrenta conosco o desafio também do Izetec, como o Esdras, que está ali, teve um impulso muito importante quando assumiu também a diretoria, mantendo o ritmo, mas pisando ainda mais no acelerador, o nosso querido
engenheiro Murilo. A sua reeleição e recondução, Murilo, não é nada mais do que o agradecimento e o reconhecimento que tem os engenheiros e a sociedade paulista pela sua condução e da nossa diretoria à frente do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo. Eu quero pedir também a todos que nós possamos nos somar para, aplaudindo o Murilo, nós aplaudirmos a direção que orgulha todos nós que temos no Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Desejar boa sorte a essa diretoria e manifestar a certeza de que assim continuarão a fazendo. Nos orgulhamos dessa história, reivindicamos uma visão que vai muito além da visão corporativa de defender o nosso profissional, de ter uma visão estratégica de desenvolvimento e, como diz o poeta Milton Nascimento, festejamos, mas dizemos: se muito vale o já feito, mais vale o que será, porque as causas continuam aí. Os desafios continuam, renovados algumas vezes, transmutados em outras vezes, mas eles continuam aí. O desafio de fazer o reconhecimento profissional e a valorização profissional do engenheiro. Quem de nós não sabe que os salários que os engenheiros recebem ainda dos órgãos públicos é um salário aviltante e que isso precisa ser profundamente transformado, reconhecida a categoria por parte daquilo que nós fazemos como engenheiro. Quem de nós não sabe que visões restritas, imediatistas, muitas vezes olham para os desafios da nossa engenharia e dão alguns ataques, como se a importação de projetos ou a importação de profissionais fosse resolver os problemas da engenharia. Não queremos a importação de profissionais, não queremos a importação de projetos, queremos a valorização do engenheiro e da engenharia nacional. Queremos que a engenharia continue a ser essa porta de entrada para a inovação, para a transformação de referências, para políticas públicas que sejam duradouras, para que o acervo técnico das nossas companhias estatais não seja dispersado nem desbaratado, para que a legislação possa vir nesse sentido, de aperfeiçoar as formas de contratação, de permitir previsibilidade. São algumas das coisas, das muitas que fazem parte, caro Murilo, da sua plataforma, que fazem parte do ideário dessa diretoria, dessas delegacias, dos profissionais que estão aqui reunidos e de todos os profissionais da engenharia de São Paulo. Nós acreditamos na capacidade do engenheiro, na função social do engenheiro, por isso que nós estamos aqui, para festejar o que foi feito e para reafirmar que continuaremos de pé, lutando pela engenharia, por nosso Estado e pelo país. Viva a engenharia nacional! Nós registramos e agradecemos a presença do senhor Antônio Hélio Guerra Vieira, professor emérito da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Engenheiro Wilson Floriani, diretor-secretário, neste ato representando o engenheiro Carlos Alberto Quita Xavier, presidente do CREA de Santa Catarina, e o diretor-geral do Isitec, Saulo Cristianan Rodrigues. Nesse instante, ouviremos as palavras do nobre deputado federal, membro do Congresso Nacional, decano da Câmara Federal, deputado Mendes Tamer. Tem a palavra, nobre deputado. Boa noite. Meus cumprimentos inicialmente ao deputado Jorge Ratto e, em seu nome, todos os deputados estaduais aqui presentes. O deputado Paulo Teixeira e a todos os deputados federais presentes, ao estimado amigo engenheiro Murilo Pinheiro, reeleito e que toma posse hoje, a todos os membros da sua diretoria,
ao doutor Jurandir, engenheiro Jurandir Fernandes, representando o senhor governador Geraldo Alckmin, nosso amigo, desembargador Scaff, representando o Poder Judiciário, doutor Paulo Scaff, representando a Fiesp, doutor Durso, representando a OAB, José Tadeu da Silva, representando o Confia, doutor Bernasconi, representando a Sinaenco, doutor Francisco Curimori, representando o CREA, doutor Ângelo Peto, representando a IASP, a Associação dos Engenheiros Agrônomos, doutora Nádia Campeão, representando todas as vice-prefeitas e vice-prefeitos, doutor Edgar, prefeito de Lins, representando os prefeitos e prefeitas, vereador Mário Covas Neto, representando todos os vereadores, senador Eduardo Suplicy, senhoras e senhores engenheiros, senhoras e senhores. À medida em que vão se tornando cada vez mais escassos os recursos naturais, a nossa preocupação com a racionalidade, com o uso sustentável desses recursos cresce. Na realidade, somente nos últimos 30 anos, nós, de 1970 para cá, nós tivemos preocupações ambientais que se refletem na produção de uma forma mais harmônica, respeitando condições ambientais. E hoje, o que nós vemos é uma preocupação em todos os momentos, com energia, com água, com mobilidade urbana, com todos os setores da infraestrutura que exigem cada vez mais e permanentemente um bom exercício da engenharia brasileira. Não se pode conceber hoje que se faça alguma coisa sem se respeitar pressupostos e conhecimentos sistemática e cientificamente adquiridos e aplicados com técnica, com conhecimento por aqueles que dominam esses conhecimentos. Por isso, cada vez mais, e mais do que nunca, nós temos um reconhecimento da engenharia nacional. Sem ela, a nossa vontade é uma vontade que não passa de voluntariedade, que faz com que nós caiamos do cavalo, por falta de suporte técnico que dê realmente respaldo a essas decisões. Nesse momento, nós temos que defender todos os pressupostos legais que exigem para contratações e para execução de obras ao conhecimento, os projetos, aquilo que realmente é valorizado pela engenharia brasileira. Não tem sentido nós jogarmos fora, rasgarmos a 8666 e substituirmos por um instrumento como o RDC, o Regime Diferenciado de Contratações, que permite que eu contrate uma obra sem projeto, nem projeto básico, sem preço, sem absolutamente as condições mínimas para que a lisura e o respeito às coisas públicas seja uma regra em todo o território nacional. Nesse momento, nós estamos mais do que nunca sentindo a importância da valorização da engenharia brasileira. E, afortunadamente, aqui no Brasil, há 80 anos, nós temos uma instituição que se caracterizou por defender, mais do que os engenheiros, mais do que a profissão, defender o desenvolvimento nacional e engenharia brasileira, que é o Sindicato dos Engenheiros. O Sindicato dos Engenheiros é uma instituição, mas uma instituição não se faz sem pessoas que lá, como diretores, como presidentes, como membros dessas associações, dedicaram parte do seu tempo, parte da sua vida, pensando na coletividade. Conseguiram enxergar mais do que o muro do fundo do quintal das suas casas. Conseguiram ter a ideia do bem comum e, acima de tudo, sentir prazer em dizer que, se construirmos um país melhor, todos nós estaremos melhores. Que possamos sentir
prazer, alegria, não apenas de dizer que somos brasileiros quando é uma equipe brasileira que ganha uma partida no Campeonato Mundial de Futebol, ou quando é um brasileiro que chega em primeiro lugar na Fórmula 1. Sentirmos orgulho de dizermos que somos brasileiros, quando não temos nada a copiar de outros países, quando temos condições de oferecer ao nosso povo, a essa gente que fala português, que gosta das músicas que nós gostamos, que ao nosso povo, nós temos condições de oferecer a ele, quando tivermos condições de oferecer a eles uma vida que seja realmente uma vida cada vez melhor. Dentre essas pessoas que se dedicaram olhando a comunidade, os seus conterrâneos e seus contemporâneos, mais do que defender uma profissão, a defender a engenharia nacional e o desenvolvimento do país, nós destacamos essa diretoria do Sindicato dos Engenheiros. Portanto, Murilo, a homenagem que hoje a nossa categoria, nós, como engenheiros, lhe prestamos, não é uma homenagem pessoal, é uma homenagem a todos aqueles que dedicaram tanto tempo, uma parte da sua vida, para consolidar essa participação efetiva da engenharia brasileira para construir um futuro melhor para todos nós. Meus parabéns a você, a todos os integrantes da sua equipe e a essa categoria que, enfrentando tantas dificuldades, vem ajudando a construir um país cada vez melhor. Muito obrigado. Nós registramos e agradecemos a presença do vereador Nabil Bonduque e também a presença do engenheiro Emiliano Stanislau Afonso Neto, presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô. Nesse instante, ouviremos aquele que foi presidente da Câmara Municipal da capital, foi membro desta casa, portanto deputado estadual, e hoje senador da República, Dr. Eduardo Suplicy. Tem a palavra. Querido presidente Jorge Rato, aqui relembra os tempos em que foi meu colega na mesa diretora, de 89 a 90, quando ali presidi, ele era um dos companheiros daquela gestão que foi caracterizada pelo lema: a transparência em tempo real é a melhor forma de prevenir irregularidades, o que depois acabou me levando a ser o representante de todos os senhores e senhoras, já por 24 anos lá na Câmara Municipal. Mas, querido presidente, engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro, o senhor me faz lembrar dos tempos em que eu vivi nesta casa. O meu discurso vai ser um tanto diferente dos discursos do deputado Itamar Borges, do deputado Arnaldo Jardim e agora do deputado Mendes Tame. Queria dizer sobre o que o Mendes Tame mencionou, que o Senado Federal está por apreciar proximamente, isso é de grande interesse dos sindicatos engenheiros, a nova lei que vai modificar a 8666, sobre licitações, que é de 1993, ao tempo em que não havia ainda o pregão eletrônico, o uso da internet em tudo aquilo que hoje existe, e está, sobretudo, na hora de examinar. No ano passado, o presidente Renan Calheiros, do Senado, designou uma comissão especial que teve como relatora a senadora Cátia Abreu, que já apresentou o seu relatório depois de inúmeras audiências públicas, das quais muitos aqui tiveram a oportunidade de participar, mas se ainda tiver interesse em encaminhar, prezado presidente Murilo, sugestões a mim e aos demais senadores, então o momento vai ser este semestre. Eu acho que é importante que todos aqui estejam cientes. Quero cumprimentar também o engenheiro Jurandir Fernandes, secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, a querida
prefeita Nádia Campião, que vice-prefeita, juntamente com nosso querido Fernando Haddad, que aqui representa também o nosso município, prezado juiz Ricardo Felício Scaff, que representa o Tribunal de Justiça. O que eu vou falar um pouco diferente deles é porque a minha presença aqui hoje me faz lembrar um episódio de quando eu era deputado estadual. E como também é muito importante para os engenheiros a realização da justiça baseada nas formas democráticas que todos nós aqui batalhamos, e quando eu era deputado estadual, o objetivo maior que eu tinha era de como empenhar-me para que houvesse novamente eleições diretas para prefeito, eleições diretas para a presidência da República, ética na política e tudo. Mas às vezes é bom lembrar, até porque há um grupo de pessoas aí que estão chamando para dia 22 uma relembrança da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, de coisas que ocorreram naquela época. Então, eu queria lembrar que, quando eu era deputado estadual, certa vez, era 1981, fui chamado porque estava chegando ao Brasil uma cantora que vai chegar de novo esta semana, depois de 33 anos, que era uma excepcional cantora, costumava cantar as canções pela paz, pelos direitos humanos, com uma voz tão bela, inclusive as músicas de Bob Dylan. E eis que me disseram: olha, deputado Eduardo Suplicy, está chegando aí a Joan Baez, e ela quer muito conversar com o presidente Lula dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, saber como é que foram aqueles episódios em que houve a repressão da greve, que muitos líderes sindicais foram presos, foram indiciados na lei de segurança. Será que você poderia levá-lo? E eu, como tinha, durante o tempo que eu, Marta e meus 2 filhos, então eu tenho 3, mas era o Eduardo, que é o Supla, o André, foram conosco certo dia assistir um show em São José, que ficava perto de Palo Alto, onde estávamos, da Universidade de Stanford, e assistimos aquele show tão bonito. E então, quando ela veio, eu fiquei contente e fui acompanhá-la. Levei até o Largo São Francisco, onde no pátio do colégio ela conversou com estudantes e cantou algumas músicas na capela. Depois fomos conversar com o presidente Lula, que contou todos aqueles episódios, foi tão interessante. E no final do dia, de noite, fomos ao Tuca, na Pontifícia Universidade Católica, onde ali encontrei o meu ex-treinador de boxe, porque dos 15 aos 21 anos, quando eu tinha 21, disputei o campeonato da Gazeta Esportiva, e o meu treinador era Lúcio Inácio da Cruz, que havia sido campeão brasileiro de boxe amador, e que me ensinou boxe. E eu, então, disputei a Gazeta Esportiva, mas nesse dia não foi tanto uma situação de pugilismo. Mas eu cheguei lá e o meu amigo treinador de boxe fala, porque ele trabalhava na Polícia Federal: olha, Eduardo, estava lotado o Tuca, já naquele teatro ainda antes do incêndio, que depois houve, né? E ele fala: Eduardo, meu amigo, né? Infelizmente não vai poder haver o show da Joan Baez, porque não foram apresentadas as músicas, a censura previamente, então não pode, está proibido. Eu falei: mas que coisa, para lembrar um pouco dos tempos do regime militar, né? E então não tinha o que fazer, eu fui até o palco, avisei as pessoas, ficaram todas desoladas. Aí, com a Joan Baez, ela se sentou comigo ali na plateia, e eis que ela começou, porque ela sabia essa música tão linda que expressava coisas importantes, todos aqui se lembram tão bem, do Geraldo Vandré, e começou: caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. E todos cantaram juntos: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Estou modificando um pouco aqui, quebrando o protocolo, mas
em homenagem até ao Sindicato dos Engenheiros e a você, Murilo, que vai levar adiante, eu queria lhes dizer que, quem sabe, todos aqui possam, parece que já está lotado, mas no Teatro Bradesco, às 6 horas de domingo próximo, dia 23, e outra vez na segunda de noite, vocês podem, eu fui convidado para estar lá, quem sabe, cantemos todos juntos lá, porque daí então, e essa outra música, nem todos sabiam, mas ela então, em inglês, cantou essa música que os povos do mundo saíram às ruas quando houve a guerra do Vietnã e depois a guerra do Iraque, para dizer que não era possível mais haver a guerra e que era necessário justamente se construir os arranjos sociais e as instituições que poderão elevar o grau de justiça nas sociedades e na terra e entre os países. E esta canção mostra quando é que vai acontecer. Então, se me permite, em homenagem, eu convido todos a vocês, em sua homenagem, cantarmos juntos. How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she slips in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist, like the Brazilian people, before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head, pretending that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can really see the sky? And how many years must one man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? Todo mundo agora. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Beijo, abraço. Viva os engenheiros! Viva o presidente Murilo! Grande abraço a todos. Nós registramos e agradecemos a presença do vereador do PSB da Câmara Municipal de São Paulo, professor Joffre Neto. Maria Lina Benini, presidente da Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. E o engenheiro Laércio Nunes, presidente do CREA Amapá. Nesse instante, nós ouviremos as palavras do representante de todas as entidades aqui, do presidente do SINAENCO, Sindicato da Arquitetura e da Engenharia, o nosso engenheiro, Dr. José Roberto Benasconi. Tem a palavra Dr. José Roberto Benasconi, em nome de todas as entidades presentes. Muito boa noite a todos. É um privilégio, em nome das entidades aqui presentes,
dirigir umas breves palavras a todos, em particular ao nosso presidente, hoje reconduzido à frente do Sindicato dos Engenheiros. Eu saúdo o presidente Jorge Ratto, todos que compõem a mesa, todos os companheiros, e necessariamente devo ser breve. Eu tive o privilégio de fazer engenharia quase 50 anos atrás, na mesma escola politécnica, e eu queria, como engenheiro, falar um pouco sobre o papel da engenharia. Eu tive um outro privilégio. Anos mais tarde, fiz direito, recebi a minha carteira da OAB pelo nosso presidente, pelas mãos do nosso presidente Flávio Durso, e há 8 anos atrás. E aprendi nos bancos de direito, nos bancos da escola de direito, que sem advogado não se faz justiça. E que os advogados, os magistrados e os promotores públicos são operadores do direito. Nesta sessão aqui, em que nós estamos dando todo o apoio e a manifestação de reconhecimento ao papel fundamental dos engenheiros e na posse de Murilo e sua diretoria à frente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, eu quero lembrar a todos que sem engenharia não se faz desenvolvimento. Sem engenharia não se faz desenvolvimento. E lembrar que os engenheiros, à semelhança dos advogados que são operadores do direito, os engenheiros são os operadores do desenvolvimento. Nós estamos vivendo tempos em que as decisões que são tomadas de natureza política, muitas vezes, elas estão sendo tomadas sem levar em conta considerações de ordem técnica, insumos, orientações, recomendações dos engenheiros, e nós estamos na iminência de pagar preço alto por não considerar as coisas da engenharia. Nós temos um enorme desafio pela frente. Eu endosso completamente o que falou o nobre deputado Arnaldo Jardim e o deputado Mendes Tame. Estamos na iminência de discussões da maior importância no Congresso Nacional sobre a engenharia. A engenharia tem sido desprestigiada, desvalorizada. Não é só uma questão de salário dos engenheiros, que é da maior importância, mas a engenharia pública, os engenheiros das empresas públicas, eles têm sido tão desprestigiados, não recebem um salário adequado e não têm condições de prestar o trabalho, o seu serviço, colocar a sua competência mais fortemente em favor do desenvolvimento nacional. Então, esse é um desafio imenso para todos nós. E a nossa fortuna, a nossa sorte, é que temos aqui no Estado de São Paulo uma pleiade, um conjunto de engenheiros de muita competência. E o Sindicato dos Engenheiros, nos seus 80 anos, tem feito história em defesa, e não só na defesa, mas no desenvolvimento do país, através do reforço do papel do engenheiro e da engenharia. Salientando isso, eu quero aqui cumprimentar ao nosso presidente Murilo, a toda a diretoria do sindicato que hoje toma posse, lembrando o enorme desafio que temos, e sob sua liderança, meu caro Murilo, e dos diretores, levar à frente o desenvolvimento de São Paulo e do país, como líder dos operadores do desenvolvimento do país a partir de São Paulo. Muito boa sorte e conte conosco todas as entidades que estão aqui. Obrigado. Tem mais? Não? Nesse instante, ouviremos as palavras da senhora professora Nádia Campeão, vice-prefeita da cidade de São Paulo, que representa nesse ato o prefeito municipal da capital, prefeito Fernando Haddad. Tem a palavra.
prezado deputado Jorge Ratto, que preside essa sessão, prezado Jurandir Fernandes, secretário de Estado do Governo de São Paulo, prezado Dr. Ricardo Felício Scaff, engenheiro e amigo Murilo Celso, todas as autoridades aqui presentes, senhores e senhoras, a toda a diretoria que hoje assume essa responsabilidade de mais um mandato. Eu queria dizer que estou muito honrada de participar dessa celebração aqui com vocês e de poder, desses 80 anos, né, do Sindicato de Engenheiros, ter compartilhado pelo menos 35, já desde a minha formação na nossa Escola de Agronomia de Piracicaba. Então, é um orgulho muito grande de estar junto com toda a categoria dos engenheiros, fazendo esse esforço que foi tão bem já comentado, discursado aqui pelos nossos parlamentares sobre a importância do engenheiro, da engenharia. Mas, para além desse orgulho pessoal, eu quero trazer aqui a homenagem, o agradecimento da cidade de São Paulo pelo trabalho de engenheiros e engenheiras que construíram essa cidade, né, que, em que pese os problemas que tem, é uma cidade pujante, é uma cidade importante e que tenho certeza que todos os desafios serão compartilhados também com a nossa categoria. E, por fim, eu queria cumprimentar especialmente o sindicato, a entidade sindical, o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, porque é uma entidade que, no presente, apesar dos seus 80 anos, que ainda é jovem, né, mas é uma entidade atuante, comprometida, engajada, democrática, é uma entidade plural. E eu acho que o reflexo disso, Murilo, é a presença de tanta gente aqui, né, que reconhece esse trabalho. Né, eu tenho certeza que se nós fôssemos fazer uma votação entre as entidades da cidade de São Paulo, as entidades mais queridas, o Sindicato dos Engenheiros certamente iria encabeçar essa lista, porque acolhe todos, né, sem distinção de orientação política, orientação ideológica, né, e abre as suas portas para debater todos os temas importantes da cidade, do Estado de São Paulo e do país. Então, o nosso agradecimento pela existência do sindicato, pelo papel que ele cumpre hoje na nossa cidade, no nosso Estado e no nosso Brasil. Parabéns e uma boa gestão a toda a sua diretoria. Muito obrigada. Nesse instante, ouviremos as palavras do senhor doutor engenheiro Jurandir Fernandes, secretário de Estado, que representa o governador Geraldo Alckmin. Doutor Jurandir Fernandes, ele é secretário do Transporte Metropolitano. Tem a palavra. Muito obrigado, deputado Jorge Ratto, presidindo essa sessão. Queria cumprimentar um amigo, presidente desse sindicato, Murilo. Parabéns a você e a toda a sua diretoria, vice-presidentes, conselheiros. Mais uma etapa importantíssima na sequência de tudo que tem feito. Senador Eduardo Suplicy. Que fôlego, hein, senador? Impressionante, né? Sem acompanhamento nenhum, imagino agora eu, engenheiro aqui, como é que eu fico? Depois do senador, depois dos deputados que aqui passaram, fizeram toda essa retrospectiva, Arnaldo Jardim, Mendes Tame, é fundamental ressaltar, através das suas falas, o aspecto histórico que foi tão bem delineado e vamos tentar apontar um pouco mais também para o que vem por aí, para o futuro. Queria cumprimentar também o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, sempre companheiro, sempre amigo, nessas jornadas todas que temos pela frente que enfrentar.
Deputado federal Paulo Teixeira, também lida com temas bastante difíceis, um batalhador na causa da habitação, por exemplo, e sempre nós acompanhamos. Os deputados estaduais, amigos, que aqui nessa casa tanto colaboram com o desenvolvimento deste país, aprovando, discutindo temas importantes para o Estado de São Paulo, Pedro Tobias, Itamar Borges, Simão Pedro, que já se retirou, Ramalho da Construção, enfim, todos que aqui estão, que aqui estiveram. Queria comentar também o doutor Ricardo Scaff, que representando o Judiciário, Nádia Campeão, estávamos ali já comentando nossas preocupações, Nádia, com tudo que vem por aí, com tantas dificuldades. Saudação ao nosso também prefeito Fernando Haddad, que luta com uma cidade complexa, dar conta de tudo isto, e vem vindo por aí muito o que fazer, né, Nádia? José Tadeu da Silva, presidente do CONFER, Francisco Corimori, presidente do CREA, Vicente Abate, presidente da BIFER, José Roberto Bernasconi, que nos antecedeu, também fazendo boas e importantes observações sobre o papel da engenharia no Brasil. Ele conhece, sabe muito bem o que diz. O Hélio Guerra, que ali está, grande Hélio Guerra, ex-reitor da USP, professor emérito, membro do Conselho do ISITEC, uma grande inovação também criada pela equipe do Murilo, Vaan Gupian, professor José Roberto Cardoso, enfim, todos os que aqui se relacionam com esse tema. É uma honra muito grande, e serei bem breve, falar em nome do governador Geraldo Alckmin e na condição de engenheiro que sou. Muito orgulho, muita felicidade, foi um acerto muito grande essa opção, Murilo, que você tomou na direção desse sindicato com toda a sua equipe. Tudo já foi dito, ou muito foi dito sobre a questão do passado. O papel do engenheiro, o seu motor desenvolvimentista, tudo isso foi dito. Mas o que é importantíssimo é chegar aos 80 anos com aquela vontade, com a garra de inovar, sem ter medo da transformação, sem ter medo das novas tecnologias. Você já imaginou, em 1934, como era este país, como era o mundo da tecnologia em que nós, engenheiros, estamos envolvidos? Praticamente tudo engatinhava, isso que nós vemos hoje. Sequer existia televisão, a aeronáutica, a aviação dava os primeiros passos, mesmo os automóveis, até eles estavam por ali. A eletrônica embarcada, a eletrônica, enfim, está por aí embutida em tudo. A informática, quem sabia o que era informática naqueles anos? Enfim, todas essas transformações que dinamizam o progresso, mas também causam desequilíbrios regionais, desequilíbrios entre classes. Tudo isso esse sindicato viu passar. Não só foram transformações pesadas de ordem social e política, mas as transformações fortíssimas na área da ciência e na área da tecnologia, que é onde nós, engenheiros, atuamos. Então, Murilo, quando você criou, em 2006, com a sua equipe, o Cresce Brasil, eu acho que foi um olhar importante para o futuro. Vocês já começaram a também sair simplesmente da situação de sindicato, que tem uma função fundamental, a fundação de lidar com todos os direitos, com todas as questões trabalhistas da categoria, mas olhar também para frente para ver o que deve ser feito e como dar saltos de qualidade em função dessas transformações tecnológicas. Parabéns a isso. Mas não parou por aí. Com o ISITEC, com a questão da inovação, vocês estão dando demonstrações que estão preparados para os próximos 80 anos. Parabéns a todos vocês e sucesso! Finalmente, passamos as palavras ao nosso presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, o nosso engenheiro, Dr. Murilo Celso de Campos Pinheiro, nosso muito digno presidente. Tem a palavra.
Boa noite, meus amigos. Tenho aqui 30 folhas só, rapidinho, nós vamos conseguir falar. Eu queria saudar, bem rápido, eu queria saudar a todos vocês, saudar o presidente dessa casa, Jorge Ratto, saudar a minha amiga Nádia Campeão, batalhadora, companheira, obrigado, saudar o meu querido amigo Jurandir, representando o nosso governador, Geraldo Alckmin, saudar o doutor Ricardo, que representa o Tribunal de Justiça, agradecer a sua presença, saudar o grande senador Eduardo Suplicy, gostaria de ter a voz, a competência e a simpatia do Eduardo Suplicy sempre. Parabéns pelas suas palavras e obrigado. Saudar o nosso grande Varran, engenheiro Varran, vice-reitor da Universidade de São Paulo, saudar o deputado Mendes Tami, e obrigado pelas palavras, ao amigo Mendes Tami, saudar Nabil, vereador Nabil Bolduc, companheiro de luta sindical, saudar companheiro, amigo Durso, representando a OAB de São Paulo, saudar a minha amiga vice-prefeita Silvana de Diadema, saudar e diretora, que toma posse também conosco, presidente da Delegacia Sindical do ABC, saudar o amigo Zé Tadeu da Silva, presidente do Confia, saudar o prefeito Edgar de Lins, saudar e agradecer muito o seu trabalho, a vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, doutora Hilma, que muito nos orgulha a sua presença e a sua força de trabalho naquele tribunal. Saudar o deputado Itamar Borges, agradecer muito a sua presença e sempre conosco. Saudar o meu amigo Zé Roberto Cardoso, diretor da Poli, coordenador do nosso Conselho Tecnológico. Ele disse que já saiu da Poli, mas é o nosso eterno diretor, estamos juntos. Saudar o ex-reitor da USP, Hélio Guerra, ali presente. Saudar o Bernasconi, que falou conosco, representou aqui as entidades, o companheiro Bernasconi do Sinaenco. Saudar o Flávio, está me cutucando lá. Saudar o Curimori, que está ali presente, dá para eu lembrar que ele estava ali parado. Curimori, presidente do CREA de São Paulo, saudar a todos vocês, a todos aqueles que vieram de fora, a todos aqueles companheiros do sindicato, a todos os diretores que conosco tomamos posse hoje, estamos extremamente orgulhosos de fazer parte com vocês dessa diretoria. Saudar os ex-presidentes dos sindicatos engenheiros aqui presentes, que muito nos orgulha, é um trabalho que a gente vem caminhando com vocês. Saudar os nossos companheiros da CNTU, Confederação Nacional dos Trabalhadores Universitários. Saudar aqui os companheiros da FNE, que vieram do Brasil todo. Muito obrigado pela presença de vocês, da CNTU, da FNE. É um orgulho para nós fazermos parte com vocês dessas grandes entidades. Saudar os companheiros, amigos, as mulheres, que no dia 8 de março, agora, de 1857, nós tivemos o reconhecimento do trabalho, a luta, a parceria da mulher. Saudar a todas, em nome da minha gatinha, minha filha Débora, aqui presente, meu filho Bruno, a todos vocês, meus amigos, a todos vocês, companheiros aqui presentes, aqueles que nos assistem, muito obrigado pelo apoio a esse sindicato, a essa categoria, a todos nós engenheiros do Estado de São Paulo. Sem dúvida tinha aqui umas 17 páginas para falar, mas eu acho que seria mais importante dizer para vocês o quão importante que é estar ao lado de vocês, tomando posse, lembrando o trabalho que tivemos, lembrando cada presidente que fez desse sindicato essa alavanca, essa máquina
que nos inspira a cada dia, que nos faz ter cada dia pensar que estamos mais jovens, mesmo que o deputado Campos Machado tenha dito que a barba tenha deixado muito mais velho. Na verdade, primo, a gente reconhece e vai até cortar a barba. Mas eu sempre pergunto para as moças, está muito feio? Elas dizem, tá, então está no momento de cortar, não é isso? Mas eu gostaria também de dizer a vocês, nosso sindicato, hoje com o EasyTech, com a participação na FNE, com a CNTU, com a luta nossa pelo salário mínimo profissional, com a luta nossa de cada vez mais termos sede próprias no interior, com a luta nossa de cada vez mais discutirmos as questões da sociedade, com a nossa participação efetiva no crescimento e desenvolvimento desse país, eu quero convidar todos vocês que venham conosco, que façam desse sindicato cada vez mais a voz, a discussão, a presença na política brasileira também. Meus amigos, esse ano nós temos muitas questões pela frente. Nós temos a Copa do Mundo, teremos a Olimpíada em 2016, mas temos a importância das eleições nacionais, que acho que nós todos, depois desse movimento acontecido aí, em que as ruas lotaram de pessoas, reivindicando, criticando e querendo participar efetivamente da sociedade e da política brasileira. Nós não podemos nos calar. Nós temos que participar efetivamente disso. Acho que isso ainda continua. Nós temos certeza de que nós temos que rever. E rever é apoiar esses parlamentares que fazem desse país, desse Estado, o cumprimento das nossas leis. Mas nós temos que também lutar e votar bem, exercer a nossa cidadania. Meus amigos, vejo que a importância e a responsabilidade nossa aumenta cada vez mais. A responsabilidade de discutirmos as questões da sociedade, de participarmos efetivamente junto com todo o cidadão brasileiro, na luta por um país mais justo, por uma vida mais alegre e por um país mais igualitário. Acho que nós temos o dever de participarmos efetivamente dessa discussão nacional. Então, o Sindicato dos Engenheiros se coloca inteiramente à disposição de todos vocês. Eu quero aqui agradecer a todos os empregados desse sindicato, a todos os colaboradores desse sindicato, a todos os diretores que, junto conosco, fazemos desse sindicato um sindicato cada vez mais presente. Eu quero, em nome da diretoria, agradecer a presença de vocês, agradecer essa Casa de Leis que nos abriu as portas novamente para essa posse e pedir a vocês, nos ajudem a errar menos, a participar efetivamente de tudo isso que está acontecendo nesse país, que é uma coisa grandiosa. Eu estou não só otimista, mas muito orgulhoso de fazer parte desse dia junto com todos vocês. Muito obrigado a cada um de vocês, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela força, e depois o mestre de cerimônias vai convidar vocês para tomar um uísque lá embaixo. Parabéns, obrigado a todos. Esta presidência parabeniza o presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Dr. Murilo de Campos, toda a diretoria que toma posse nesse evento maravilhoso. Pena que nós estamos chegando no final desse evento, mas antes de terminar, eu gostaria de ler aqui uma mensagem ao excelentíssimo senhor presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Murilo Celso de Campos Pinheiro e demais diretores. Infelizmente, por força de audiência pública, convocada por esta Assembleia Legislativa no mesmo horário,
para discutir com a população a liderança de 26 municípios o projeto de lei complementar número 1, 2014, que cria a região metropolitana de Sorocaba. Naquele município, estaria impossibilitado de comparecer à posse da nova diretoria e à solenidade de comemoração do 80º aniversário do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Faço-me representar na figura do meu vice-presidente, deputado Jorge Ratto, desejando sucesso a toda a diretoria e parabenizando os colegas de profissão pelas 8 décadas de luta do Sindicato dos Engenheiros. Um abraço a todos, deputado Samuel Moreira, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E termino aqui a nossa fala dizendo ao presidente Murilo, a Nádia, nossa vice-prefeita, o secretário que é presidente do governador, ao doutor Jurandir, ao SCAF, todas as autoridades citadas, que a gente, quando pensa nos engenheiros, a gente lembra do caminho do mar, na época do Dom Pedro, e hoje a gente vê a rodovia dos imigrantes, aqueles túneis maravilhosos. Nós vemos os metrôs, as locomotivas, as ferrovias, os Boeing, os helicópteros, os transatlânticos, os ônibus, as pontes, vias elevados, a ponte Rio-Niterói, por exemplo, aí nós pensamos nos engenheiros. Os edifícios, como o edifício Itália, o Copan e outros edifícios, nós vemos, inclusive no setor da agronomia, na alimentação, na perpetuação da vida, na preservação da vida, nós vemos o engenheiro presente. Então, esse é o conceito que nós temos. E finalizo dizendo que essa casa que é homenageada no dia de hoje, não é o Sindicato dos Engenheiros dos 80 anos, sim. Esgotado o objeto da presente sessão, a presidência agradece às autoridades, à nossa equipe, aos funcionários do Serviço do Som, à taquigrafia do Serviço de Atas do Cerimonial, da Secretaria-Geral Parlamentar da Imprensa da Casa, da TV Legislativa e das assessorias policiais, civil e militar, bem como a todos que com suas presenças, aliás, ilustres presenças, o sindicato mostra hoje, demonstra a força que tem esse sindicato, meu caro presidente Murilo, que colaboraram com o êxito dessa solenidade e declaramos encerrada a sessão. Muito obrigado. Convido a todos para um coquetel que será servido a seguir no hall monumental.